Bom dia! Estamos começando a nossa escola bíblica dominical. E, na verdade, é uma escola bíblica online. Você pode assistir a qualquer hora e a qualquer momento. Estamos no nosso 26ª lição do livro de Gênesis. Estamos chegando ao final, à conclusão. Os 3 últimos capítulos, nós vamos dar uma visão geral hoje. Depois teremos uma escola especial sobre o capítulo 49, que é o capítulo onde nós temos as bênçãos proféticas de Jacó, e depois vamos ver o capítulo final com a conclusão da história primeira, da história dos patriarcas de Israel. Nós vamos orar. Você é nossa convidada, para abrir a palavra de Deus desde já, Gênesis capítulo 47. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer pela tua palavra, pela grandiosidade dela, por esse texto que nós vamos estudar hoje. Aliás, estes capítulos que nós vamos estudar, onde nós vemos Israel, povo de Deus, o patriarca escolhido para representar as 12 tribos e para ser o nome do povo que o Senhor escolheu para começar a mostrar a nós a tua salvação. Nós te agradecemos porque este livro nos ensina lições muito profundas das tuas promessas. E agora nós te pedimos, abençoa-nos. Conduze-nos, ó Pai, nesta jornada pela palavra de Deus. É o que eu te peço, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, então, no livro de Gênesis, capítulo 47. Eu quero aqui compartilhar com você essa tela, onde você poderá acompanhar, através das interações que nós vamos fazer, a leitura da palavra de Deus e todo o estudo, tudo aquilo que nós temos para nós nesse instante. Então, deixe-me. Peraí, eu olhei aqui. Pequeno problema. Okay. Deixa eu só fazer aqui uma inversão que nós vamos. Um minutinho apenas. Ok. Eu pedi para fazer aqui. Ok. Agora vamos então pensar aqui. Ok. Ok, estamos de volta aqui. Agora sim, vou compartilhar com vocês essa tela. Tive um pequeno problema aqui, mas vamos embora. Nós temos aqui a bênção que Jacó deu sobre os filhos de José. E esta bênção é uma bênção que nos é mostrada nesse quadro aqui de maneira muito viva, né? Nós temos aqui do lado esquerdo de Israel, com a mão direita sobre a sua cabeça, Efraim, e do lado direito de Israel, com a mão esquerda sobre a sua cabeça, Manassés, que é o primeiro filho, e aqui é o segundo filho. Então, continuando aqui, vamos lá. Nosso estudo é as bênçãos de Israel nesses capítulos 37 a 50. Esses capítulos 37 a 50 representam um resumo da história de Israel como patriarca, como povo de Deus e como o povo escolhido do Senhor. Então, nós temos aqui 3 dimensões desse personagem. Ele
como personagem mesmo, histórico de Israel, como representante do povo de Deus escolhido na primeira aliança, e como todo o povo de Deus de todos os tempos e de todas as coisas. A função de Israel é abençoar. Deus lhe fez promessas ao seu pai e ao seu avô, Abraão, Isaque e Jacó, e a partir daí nós temos as bênçãos de Jacó. Continuando aqui, nós vamos ver que Jacó é colocado nesses 3 capítulos como aquele que vai abençoar, em quem as bênçãos vão convergir e em quem as bênçãos vão se achegar. E aqui nós temos justamente isso. Então, nós vamos ver que Israel abençoa a Faraó, que representa aqui todo mundo, e todos aqueles fora da aliança. Ele abençoa os filhos de José, que são seus descendentes, e dando a José a primazia sobre os seus irmãos, de certa forma, colocando José como primogênito, porque ele recebe porção dobrada. Então, ao invés de participar das tribos como uma única tribo, ele vai participar como 2, através dos seus filhos, Manassés e Efraim, com essa ordem invertida, e, por fim, ele vai abençoar todos os seus filhos, e através de bênçãos proféticas, no capítulo 49. E nós vamos ver que estes capítulos aqui são capítulos que falam do cumprimento das promessas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, apenas para que, ok, apenas para que eu possa deixar isso aqui funcionando direitinho, né? Aqui, não, está aqui, está tudo certinho. Então, voltando aqui, o cumprimento das promessas, eu quero compartilhar com vocês o texto de Israel, quando José apresenta seu pai e sua família a Faraó. Então, vamos lá. Israel é apresentado a Faraó. Então, veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Então você está sendo abençoado com a presença da tua família. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faz habitar o teu pai e os teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Faraó abençoou e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Não chegaram aos dias dos anos de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e aos seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, os seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Percebam que há uma farta distribuição de bênçãos neste capítulo que nós estamos dizendo aqui. Primeiro, José é abençoado com a vinda de sua família. O próprio Faraó é abençoado pela presença de Jacó, que está lá. Vamos nos lembrar que Jacó, quando recebeu a notícia de que seu filho era governador do Egito, que ele deveria descer ao Egito, ele ficou em dúvida. Por quê? Abraão
e ele lembrava disso, quando desceu ao Egito, não foi bênção para os egípcios, pelo contrário, foi maldição. Faraó tomou a mulher, porque Abraão mentiu, então a culpa foi de Abraão, e Deus castigou com úlceras, com pestes, quase que uma pré-anunciação das pestes que viriam sobre o Egito depois. Então, no primeiro contato dos patriarcas com os egípcios, não foi bênção. Depois Deus proibiu Isaac de ir até o Egito e disse, não, você não vai descer ao Egito. Mas mesmo assim, Isaac repete o que o pai dele havia feito, tanto com os egípcios quanto com os filisteus, ele repete entre os filisteus. E por pouco os filisteus também não são destruídos. Deus teve misericórdia dos filisteus porque eles não tinham culpa, a culpa era de Isaac. Então, quando Abraão disse, olha, quando Jacó viu que o seu filho estava dizendo, desce ao Egito, ele falou, opa, ele foi até Deus, e Deus lhe disse, não, vai, porque eu serei contigo. Então, a diferença entre quando o povo de Deus abençoa é quando nós estamos no lugar onde Deus está. Se Deus está ali, nós seremos bênção. Se nós estamos no lugar onde Deus não está, provavelmente nós vamos trazer maldição sobre aquele lugar, não vamos trazer bênção. O que nós precisamos fazer é com que a presença de Deus seja ali. Quando José desce ao Egito, a Bíblia diz, e o Senhor era com ele. Isso é muito claro. E aqui nós vamos ter muito claramente, olha aqui, o cumprimento das promessas. E essas promessas são importantes. Olha aqui, em primeiro lugar, Israel vai habitar o melhor da terra. Então havia uma promessa de terra. Claro que a terra era a terra prometida de Canaã, mas desde já eles vão habitar no melhor que a terra tem. O próprio Jacó vai abençoar Faraó. Então ele é um canal de bênçãos. Quando Abraão esteve com o rei estrangeiro, que foi o rei Melquisedeque, ele foi abençoado por Melquisedeque, porque Melquisedeque era superior a Abraão. Então o superior abençoa o inferior. Nesse caso aqui, quando o Faraó se coloca diante do patriarca de Israel, ele se curva diante do patriarca do Israel, porque Israel é quem abençoa a Faraó. José vai abençoar através da sua família. Então, José vai ser canal de bênção, da bênção de Israel, dos filhos de Israel, sobre a sua própria família. Ele também abençoa o Egito. Ele age como administrador no Egito. Como administrador no Egito, ele exerce um papel que todos os cristãos deveriam exercer no mundo. Ele é um protótipo da atuação do Filho de Deus, do servo do Senhor, do povo de Deus no meio das nações. E aí nós já temos o cumprimento em ti, Abraão, Isaac, Jacó, José, serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra foram abençoadas, e aqui é só um cumprimento parcial dessa bênção, porque essa bênção é muito mais ampla e vai levar todo o Antigo Testamento para se manifestar e vai se cumprir somente através do Novo Testamento. Então, esta bênção sobre todas as famílias da terra começa a se cumprir no Egito, quando José está lá, livrando da fome as pessoas do mundo. O mundo inteiro foi até ele, quer dizer, o mundo conhecido daquela época foi até ele. Então, ele foi um instrumento de libertação, de salvação de todos os povos da terra. Mas ele também foi um instrumento de trazer vida para os egípcios. Há um texto que nós vamos ver lá na frente, que ele diz assim, você nos deu vida, José. Sua mão, Deus usou para trazer vida. Então, nós temos aqui, quando Jacó adoece, ele vai relembrar das bênçãos que recebeu e vai reconhecer, olha, eu não esperava nem te ver vivo, eu estou vendo você e os seus filhos. E aí ele vai abençoar José e os seus filhos. Então notem como esse capítulo é o cumprimento pleno das bênçãos em todas as suas dimensões. Jacó então abençoou seus 12 filhos. Os 12 filhos. Notem que texto que nós estamos lendo, um pouquinho só, onde é que está aqui?
Olha só. Ok. Então, nós deixamos aqui, né? José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Tá ok? Não havia pão em toda a terra. Depois nós vamos dar uma olhada nisso direitinho, porque esse versículo 13 nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Então vamos voltar aqui, olha só. O melhor da terra. Então Deus estava trabalhando para que o melhor da terra fosse dado aos seus filhos e para que as pessoas da terra pudessem ser abençoadas. Então, vamos lá. Deus providenciou para que Israel exercesse a sua profissão, para que eles estivessem no Egito, não como dependentes de Faraó, mas eles estavam trabalhando para Faraó, estavam cuidando do gado de Faraó, o que os egípcios não faziam. Isso pode nos dar a ideia de que Faraó talvez não fosse da mesma etnia dos egípcios. Há uma teoria que diz que Faraó, nessa época, os egípcios foram dominados durante muito tempo pelos Ixos. Os Ixos são um povo de origem semita. Então, parece que há uma dicotomia aqui entre os egípcios e Faraó tem gado, o que não é comum nos reis do Egito. Então, quando ele se coloca diante de José, ele tem uma oportunidade de colocar o seu gado sob o cuidado de gente que ele confiava, que ele acreditava, porque ele sabia que os semitas eram criadores de gado já há muitos anos e tinham essa tradição. Então, você vai ter os filhos de Israel trabalhando dentro da sua profissão, para que eles pudessem manter a cultura. Eles são isolados do Egito, numa terra excelente, uma terra no delta do Nilo, que é justamente o ponto de ligação com a Canaã, com a terra prometida. E isso era um privilégio muito grande, e para que fosse sustentado o Egito, porque o pão estava escasso em toda a terra. O próprio Jacó está numa dicotomia, porque o Jacó ele não sabe se ele é aquele que abençoa ou se não. É como se tivesse o antigo Jacó e o novo Israel, que é a pessoa, aquele que viveu de enganação e aquele que aprendeu a vencer com Deus, o príncipe de Deus, que é Israel. Então, olha o que diz aqui. O próprio Israel vai abençoar o faraó. Mas ao ser perguntado por Faraó, quantos são os dias dos anos da sua vida, ele vai dizer, são poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Ok? E nós temos aqui José abençoando seu pai com pão, seu pai e seus irmãos e as suas famílias. Então, notem, como poucos e maus. Ele nem esperava mais ver o seu filho, ele vê o seu filho casado com filhos e sendo governador do Egito. Ele que achava que estava esquecido lá na Terra Prometida, ele vai até o Egito, centro do mundo naquela época, que abençoa o próprio soberano. E aí nós vamos entrar num assunto que é muito interessante. Olha aqui o faraó se curvando diante de Jacó. A percepção da ação de Deus. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo passado, ficamos assim. Lembro de uma música do Taiguara, que diz assim, só encontro gente amarga, mergulhada no passado, procurando dividir seu mundo errado. Tem muitos filhos de Deus, muitos crentes, que não conseguem perceber a bênção de Deus nem quando ela está diante do seu nariz. É o caso de Jacó. Olha aqui a conversa que ele teve com o faraó. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Jacó abençoou a Faraó. Só isso já não precisava dizer mais nada. Perguntou o faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, poucos, ou melhor, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Não chegaram os dias dos anos dos meus pais, os dias das suas
peregrinações. Tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e os seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó lhe ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Percebam que todo mundo está percebendo as bênçãos, todo mundo, até o próprio Jacó, com as suas palavras, ele reconhece as suas bênçãos e tal, mas ele tem uma percepção fraca. Gente assim sofre muito, porque não vê Deus agindo. Deus está agindo de maneira poderosa. Deus está agindo, às vezes, com muita graça sobre essas pessoas. São pessoas que não conseguem compreender a graça de Deus. E Jacó, nesse caso aqui, ele está agindo exatamente assim. Mas ele vai ser, de certa forma, representado pelo seu filho. José, como eu disse para vocês, é o protótipo do cumprimento da missão de abençoar. Essa é a função de Israel, é a função do povo de Deus e a função dos filhos de Deus em todas as épocas. Eles são portadores da bênção de Deus, mas não são portadores para si próprios. Quando eles querem agarrar a bênção com a mão, como Jacó tentou fazer, segurando o anjo, brigando com o irmão, brigando com o pai, enganando, mentindo, brigando com o sogro e tal, eles apodrecem a bênção. Eles se tornam como um mar morto, que só recebe e não escoa. Então ele é morto. Mas o Filho de Deus é como o mar da Galileia, que recebe água de todos os lados, mas escoa essa água através do Rio Jordão. Por isso, o mar da Galileia sustenta várias cidades ao redor dela, com peixes, com tudo que o mar pode produzir. Por quê? Porque são pessoas que aprendem a viver da graça. E entendem que quanto mais escoam as bênçãos de Deus, mais eles são abençoados. Olha aqui José. José é esse exemplo. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã, por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam. Então, perceba que Deus deu a José a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, para receber de Deus o aviso do que iria acontecer nos próximos anos, para que pudesse abençoar a terra do Egito. E aí, ele vai juntando o dinheiro, vai enriquecendo a Faraó, ok? E aí a gente vai ver o que vai acontecer, olha só. Tendo acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Enquanto o dinheiro nos falta, respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José. E José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Então, a gente fica pensando, pô, mas José está expropriando o povo do Egito, está enriquecendo o soberano. Quando a gente olha isso com os olhos atuais, a gente tende a ver José como um tirano. Mas vejam o desenrolar do texto. Olha só. Findo aquele ano, foram a José no próximo ano e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. Meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. Aí você fala, pô, além de tudo, ainda feitor de escravos, né? E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Acontece que escravo aqui não é escravo no sentido moderno da palavra, que é uma palavra pejorativa
de grande humilhação. Não, aqui é servo. Muitas vezes a palavra escravo também pode ser usada como oficial, alguém que está servindo, né? José era chamado servo de Faraó, mas ele era o governador. Então, era um servidor, essa é a ideia. Então, Faraó veio a possuir a nação inteira. Lembra que eu falei que é provável que Faraó não fizesse parte desse? Então, José conseguiu criar um elo entre Faraó e os egípcios. E aí, olha só, dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou, né, o fez servir de uma outra extremidade do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que o Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Então, note, José não agiu como tirano para com o povo de Israel, para o povo do Egito. Ele agiu como pai. Ele distribuiu a terra. Então, agora vocês vão trabalhar na terra e vão semear a terra. Agora, lembre o seguinte: 1/5 de tudo que vocês produzirem terá que ser recolhido como imposto. Das colheitas dareis 1/5 a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças, para que elas não morram de fome. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achamos mercê, misericórdia perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Isso aqui mostra o que é o serviço a Deus. Deus é o dono de tudo, mas Ele nos dá a provisão que nós precisamos. E pensa, 20%, eles pagavam menos imposto do que nós, que somos livres, né? Percebam, José está aqui criando uma maneira de manter a prosperidade do Egito, de fazer com que aquilo que está sendo consumido não seja desperdiçado. Ele está administrando. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tivesse Faraó o 5º. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então, vamos analisar essa atuação de José no Egito. Ele é o protótipo do Filho de Deus. O que nós podemos aprender? Primeiro, que ele chegou no Egito e ele empreendeu um crescimento pessoal. Ele entendeu que ele estava sendo abençoado por Deus e que, embora ele tivesse numa situação de total desprezo, ele era o escravo do escravo dos escravos, ele estava, na verdade, tendo de Deus uma oportunidade para crescer. Então, se aparecer o escravo, você é o melhor escravo. E ele vai ser o chefe de todos os servos, ele vai ser o mordomo. Quando ele é injustiçado, ele aprende a superar os obstáculos. E é isso que a gente, como filho de Deus, tem que aprender. Nós temos que empreender um crescimento pessoal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a superar os obstáculos, porque é só assim a gente vai obter a vitória sobre a injustiça, que foi o que aconteceu com José. Ele foi injustiçado, como são injustiçadas muitas pessoas no mundo, mas se nós soubermos trabalhar com o crescimento pessoal, a superação dos obstáculos e essa vitória sobre a injustiça, nós estaremos servindo de ponte para Deus, para que Deus abençoe o mundo. Nós somos chamados para ser um canal de Deus para abençoar o mundo. José vai fazer isso muito bem. Ele vai ser um pontífice, um construtor de pontes. Aquele que faz ligação
entre as pessoas, um alocador de bênçãos. A bênção chega até ele e ele a distribui. Sempre é bom estar perto de pessoas assim. Porque pessoas assim abençoam todos ao seu redor. Ele exerce uma liderança virtuosa sem um cargo formal ou com um cargo formal, não importa. Quando ele era escravo, ele liderou. Quando ele estava na cadeia, ele liderou. Diante de Faraó, servindo a Faraó, ele lidera. E na condução como governador, ele lidera com uma liderança virtuosa. Ele é um transformador de sonhos em realização. Ok. Vamos pegar, então, aqui a continuidade do nosso texto. Né? No versículo 27, nós vamos ter aqui um final da história. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Então, notem, esse texto vai retomar as bênçãos todas de Gênesis, desde Gênesis 1, 28, né? Crescei, multiplicai-vos, né? Tomem posse da terra, dominai-a, sede fecundos. Deus está cumprindo em Israel a bênção do Gênesis, mas a bênção também dada a Abraão. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma grande nação, abençoarei. Povos virão de ti. Isso é repetido a Isaac, depois é repetido a Jacó. Isso é repetido o tempo todo e agora nós vamos ver aqui o cumprimento. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Vamos lembrar? José viveu 17 anos com sua família, foi levado ao Egito, ficou 30 anos lá, se tornou o governador do Egito e agora ele vai passar os últimos 17 anos da vida de Jacó com ele. Então, 17, 17 e 30 no meio. Ok? De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho. Lhe disse, se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa, que é uma maneira de fazer o juramento, como Abraão vai fazer com seu servo Eliezer quando vai mandá-lo buscar uma esposa para o seu filho. Rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel ficou tranquilo. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Tá? Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu visse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então, note, interessante quando a gente vai ver os nomes das tribos de Israel, depois disso, José não é contado entre as tribos. Por quê? Porque José é contado através dos seus 2 filhos. José vai ter o dobro do que os seus irmãos vão ter. José
é considerado por Jacó o primogênito, embora ele seja o 11º filho. Por várias razões. Primeiro, porque ele é o primeiro filho de Raquel, que foi quem ele escolheu para ser sua esposa. Segundo, porque ele está dentro de uma linha de tradição que mostra isso. Olha o que ele vai fazer. Mas a tua descendência está ok. Segundo o nome de um de seus irmãos. Vindo, pois, eu, de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, ele os beijou e os abraçou. E aí, então, vem aqui o capítulo 1, versículo 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ele está reconhecendo, Deus me abençoou. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face para receber a bênção. Depois tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, porque Efraim era o mais novo, ele pôs do seu lado direito para ficar à esquerda do seu pai. E a Manassés na sua esquerda, para ficar na mão direita de Israel. E fê-los chegar a ele. Mas Israel cruzou as mãos, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, afinal ele não era mais velho, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele. A quem tinha sido dito isso também? Ao próprio Jacó. O mais velho servirá o mais moço. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada, com o meu arco. Então Jacó está dando a José não somente a primazia, mas está dando um pouco mais de possessão de terra a ele. E aí vem o capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E aí vem as 12 bênçãos proféticas sobre os 12 filhos, sobre as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver isso na semana que vem, mas antes disso, a gente vai ver o significado dessa bênção invertida sobre o mais novo aqui. Os últimos serão os primeiros. Jesus disse isso várias vezes.
Deus tem um olhar especial sobre os esquecidos, sobre os desprezados, sobre os que chegaram depois. Deus não quer que eles sejam desprezados. E aí, então, esses textos vão nos falar da primazia dos esquecidos. Olha só que interessante. Adão teve, inicialmente, 2 filhos. Deus se agradou do mais novo e da sua oferta. Deus olhou e viu o mais novo. Abraão teve 2 filhos, Isaac, mas tinha tido um filho antes, que era Ismael. Deus escolheu o segundo, Isaac. Isaac teve 2 filhos, e foi dito, antes deles nascerem, o mais velho servirá ao mais novo. Então, percebam que esse padrão de Gênesis, de que o segundo filho, o filho mais novo, recebe a bênção, não deixando de abençoar o filho mais velho, porque os filhos mais velhos também recebem a sua bênção, a não ser quando eles pecam, no caso de Caim. Mesmo assim, Deus o preservou. Mas há um cuidado especial com o mais novo, com o esquecido, com o deixado para lá. Jacó teve 12 filhos, mas José, que era o 11º filho, foi honrado como se fosse o primogênito. E agora, nos filhos de José, Efraim e Manassés, Deus abençoou o segundo. E isso vai ter uma importância muito grande, porque Efraim vai ser líder de uma grande porção de Israel, enquanto que Judá, e depois nós vamos ver por que Judá, nós vamos ver isso na semana que vem, mas Judá vai liderar o sul. As 12, né, nós temos aqui, olha, as tribos do norte, que são lideradas por Efraim, e é chamada de Efraim, e as tribos do sul, que são lideradas por Judá e pelo seu descendente. Ok. Que Deus te abençoe, que esse nosso estudo possa abençoar a tua vida. E até semana que vem, para a gente estudar o capítulo 49, as bênçãos proféticas de Israel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.